Olá, aluno. Eu me chamo Marcelo De Pieri e serei professor da disciplina de Formação Econômica e Social do Brasil. Agora olharemos a unidade 2. Na última unidade, nós vimos o fim do ciclo aurífero. E é importante destacar um processo que, a partir de agora, iremos passar por um período onde o país ele ficará um bom tempo sem um significativo produto como expoente no mercado internacional. Então, o Brasil havia passado pela extração do pau-brasil, pelo ciclo da cana-de-açúcar, que o Brasil se tornou em um determinado período monopólio, e do ciclo do ouro, que também em um determinado período o Brasil foi o espaço, o território mais importante de oferta de ouro para o mercado europeu. Então, agora, a partir de agora, com o declínio do ciclo aurífero, é um período de letargia econômica, por muitos e muitos tempos, com a aparição de alguns produtos econômicos, mas de formas efêmeras, né, que eles surgem e depois somem. Importante a gente entender que até aqui havia o Pacto Colonial. Ainda estamos no período do Pacto Colonial, final do século XVIII. Né? O que era o Pacto Colonial? Isso, para quem quiser se aprofundar, também tem na obra do livro do Fernando Novaes, que mostra a estrutura e a dinâmica, tá, do antigo regime. E o Pacto Colonial era o quê? Destinado a reservar o mercado nacional de cada país às produções de suas respectivas colônias e o comércio à marinha de sua bandeira. Então, o pacto funcionava assim. Então, o império tinha sua organização e utilizava a colônia, e tinha um pacto de que todos os produtos da colônia daquele determinado império iriam para aquele império. Só que na Europa, meados do século XVIII, está surgindo um processo de desenvolvimento das forças produtivas econômicas, que é a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial, acontecida ali na Inglaterra, ela demanda um número de produtos muito maior, que começa, de certa forma, a pressionar os combinados desse pacto colonial. A atividade econômica, que vai ser expoente no Brasil nesse período, após o ciclo aurífero, vai ser o algodão, que vai ser a principal matéria-prima daquele momento. A indústria têxtil, que foi o produto principal ali da primeira Revolução Industrial, demandava principalmente como matéria-prima o algodão. Então, o algodão vai integrar o fluxo das exportações no final do século XVIII brasileiro e chegar ali no século XIX. Então, vai ser a atividade determinante de riqueza para a colônia. E onde que essa produção, esse cultivo, ele acontece? No Maranhão, na Bahia, no Rio de Janeiro. E é um tipo de cultivo que ele é favorecido por sua simplicidade, que não exige, diferente, por exemplo, de algumas técnicas e investimentos que a produção de cana-de-açúcar existia, melhor dizendo. Quais são os outros tipos de culturas que se manifestam nesse período aí de letargia, com algumas culturas ali que surgem e acabam diminuindo esse processo? O arroz, o anil, o café, que vai surgir e anos mais tarde, aí sim ele vai se tornar uma potência, a pecuária. Então, ou seja, de maneira geral, houve o retorno às atividades agrícolas.
do país. Então, enquanto tivemos a extração do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, um período muito longo de uma atividade agrícola que deu muito certo no Brasil, e depois tivemos da cana-de-açúcar a atividade do ciclo aurífero, que era uma extração de algum produto. Essa extração ela foi interiorizada. Então, a volta do cultivo agrícola foi feita através da volta também para o setor, né, para a área da colônia tropical, da colônia do litoral brasileiro. Então, essas atividades retornaram certas características que haviam no período da cana-de-açúcar. A base econômica no extremo sul, que houve a ocupação da região do Rio Grande do Sul, estava principalmente na pecuária. A produção de couro para exportação era uma das atividades principais ali do sul do Brasil. E quem que era o dono do gado? Era o proprietário de terra em que ali estava. Então houve inclusive o desenvolvimento da indústria do charque no sul do país, em Pelotas e São Gonçalo, por exemplo. Algum desenvolvimento de uma indústria de laticínio, muito timidamente, e pouca exportação de queijos que eram, né, principalmente importados. Então ali, né, a pecuária foi um outro ciclo econômico, né, não tão significativo assim, mas que houve esse desenvolvimento no período entre, né, que a gente pode chamar entre o ciclo aurífero e o grande ciclo do café. Em 1808, de certa forma, a gente pode datar como o término da era colonial, que chega, transferido para o Brasil, o governo português, o Império Português. E entre 1808 e 1850, há um período do liberalismo, do discurso liberal ganha força, de que, obviamente, a Inglaterra está ganhando uma força econômica muito significativa e faz pressão nas políticas de suas colônias e de outras colônias também que tinham uma relação comercial muito grande, que era o Brasil. Então, o discurso da libertação econômica, o discurso para o fim do pacto colonial, que a Inglaterra agora queria comercializar com essas colônias pela necessidade da demanda do seu processo de revolução industrial. Então, a partir de 1808, há abertura dos portos para as chamadas colônias amigas. Ali a gente entende principalmente com abertura para o processo, né, de colonização, ou além de Portugal, mas a Inglaterra ela tem uma participação muito grande nos produtos, tá, da colônia brasileira. O que significou essa abertura dos portos? Foi um ato historicamente previsível, mas, ao mesmo tempo, impulsionada pelas circunstâncias do momento. Portugal estava ocupado por tropas francesas e o comércio não podia ser feito através dele. Para a coroa, era preferível legalizar o extenso contrabando existente entre a colônia e a Inglaterra e receber os tributos devidos. Ou seja, Portugal, ele vem, Dom João VI, ali, Napoleão está avançando na Europa nesse período. Dom João VI, ele vem para a colônia brasileira, o Império, ele se torna administrativamente, culturalmente, todas as características para a colônia brasileira. A abertura dos portos, ela não necessariamente precisaria ocorrer por parte, aos olhos de Portugal. Por Portugal, como a gente viu aqui, poderia legalizar o contrabando entre colônia e Inglaterra, e receber os tributos devidos, mas há a abertura dos portos e a abertura também desses processos de mercadorias e de taxações, beneficiando Portugal e Inglaterra.
Esse aparecimento do capitalismo industrial em substituição ao antigo regime, né, o capitalismo comercial, é um ponto importante, né? E um ponto importante é que molda todo o processo de colonização do mundo moderno. As colônias, elas acabam por fazer um outro papel, né? Exportar, né, matéria-prima, abastecendo esse processo de revolução industrial. No caso do algodão no Brasil, ele teve um surto muito importante, mas depois, com a concorrência principalmente da produção de algodão e do cultivo de algodão nas colônias do sul dos Estados Unidos, esse processo do cultivo de algodão no Brasil, ele declina. Ele declina e o Brasil perde, né, destaque nesse tipo de cultivo. O capitalismo industrial, ele promove transformações. O artesão, né, característico do período antes da Revolução Industrial, era o pequeno produtor independente que trabalha diretamente para o consumidor. E ele vai ser substituído pelas grandes unidades produtoras, as manufaturas, propriamente, que reúnem grande número de trabalhadores, tá? Que agora, né, simples assalariados, sob a direção de um patrão que dispõe de capital. Ou seja, não fazia mais sentido para o desenvolvimento das forças produtivas na Europa, do capitalismo europeu, aquela figura do artesão. Não que ele suma totalmente, mas grande parte desse processo, ele agora é feito pelas unidades fabris, né, que aquele trabalho do artesão que produz um número muito diminuto de peças, de produtos, que para comercializar não faz mais sentido, enquanto você ao lado tem uma unidade fabril produzindo 10 vezes mais, né? Então aquele processo é muito simbólico para a passagem ali do feudalismo, se a gente pode dizer assim, para o capitalismo, que o artesão, ele é arrancado os meios de produção dele, né, que antes o artesão tinha a própria ferramenta, ele que produzia, e ele que comercializava. Agora, nas unidades fabris, é passado esse processo, ou seja, há um proprietário, há um dono do local, que ele contrata pessoas, ele compra os instrumentos de trabalho, ele aluga ou tem um espaço, um galpão, e coloca todo mundo para trabalhar para ele. Ele não trabalha, os trabalhadores fazem a produção para ele, ele é dono dos meios de produção, diferentemente ali do artesão, e ele extrai esse lucro e produz de uma maneira muito maior, muito mais acelerada. Esse processo, né, ele investe, ele incentiva essa liberdade comercial. As políticas de restrições comerciais agora, elas acabam por ser revogadas, porque não fazia mais sentido para o desenvolvimento das forças produtivas ter aquele pacto colonial, onde as colônias só comercializavam com os seus impérios. Agora era necessário, pelo processo de desenvolvimento econômico, essa comercialização ser expandida. E aquele objetivo da balança comercial favorável, ela ser colocada em prática. A atividade econômica e todo esse processo para o Brasil, em 1822, o processo de independência, que nós vamos olhar um pouquinho com mais atenção na próxima aula. O Brasil ele vai se tornar independente, só que com a manutenção da forma monárquica de governo. Ou seja, o trono é por um português, que vai ser o imperador. Vamos para uma interatividade. O principal obstáculo para o desenvolvimento da indústria brasileira
foi, letra A falta de máquinas, letra B, a escassez de matérias-primas industriais, letra C, o baixo nível técnico dos trabalhadores brasileiros, letra D, a incipiência do mercado interno, letra E, a lei de proibição industrial de D. João VI. Voltamos já com a resposta.